Fala galera, me chamo René do Vale. Hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Vinícius, o PV, direto lá de São Paulo, Bahia, conexão com São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Go Remote. A gente vai ver o que é o Go Remote e como que ele inovou na recreação, como que a empresa dele, tanto a Anima Brasil como a TeamBuild, como que essas empresas inovaram e se transformaram num ano de pandemia e aumentaram o seu faturamento, que conseguiram dar a volta por cima e agora são empresas praticamente digitais. Ele vai apresentar, falar um pouquinho o que é esse tal de Go Remote, que tenho certeza, quando você conhecer essa aplicação, essa plataforma, você vai ficar apaixonado, tá bom? Opa, Paulão! E aí, meu irmão? Fala, PV. Tudo bem? Beleza, PVZ, e você? Tudo jóia? Maravilha. É um pouco estranho você me chamando de Paulão, né? É verdade. É só PV e PVZera. PV, vamos começar pelo início, então. Cara, conta um pouquinho quem é o PV, né? Quem é o Paulo Vinícius aí na recreação, cara? Um pouquinho de você. Legal você focar na recreação, né? Eu já ia falar, pô, o PV hoje é pai, tem uma horta. Tem uma horta. Legal. Na recreação, olha lá. Eu comecei bem cedo, né, Renê? Por volta aí de 13, 14 anos de idade, mais ou menos, eu comecei na recreação, dentro da CM, Associação Cristã de Moços. Eles tinham um grupo de jovens líderes e a gente prestava trabalho em comunidades, dentro da CM mesmo. Então, o encontro com a recreação foi aí por volta dos 14 anos, com 15 eu já comecei a trabalhar, isso tem um tempinho, né? Ali por volta dos anos 2000, mais ou menos. Caraca! E aí, 2005, a gente formalizou quanto empresa, né? Abrimos aí a Chuchuá Eventos, Chuchuá Capacitação, Eventos e Recreação. E desde então aí ela foi passando por algumas modificações, né? Mas como empresa aberta, esse ano a gente comemorou 16 anos já, né? E vale lembrar que a Chuchuá ali, por volta de 2008, 2009, ela começou a focar mais no público corporativo, né? Então no atendimento aí de empresas. E 2012 passou por uma estruturação e veio a ser o Grupo Anima Brasil, né? Mas ainda quanto PV, tenho minha formação inicial como educador físico. Depois eu fiz uma pós-graduação em educação lúdica para espaços não formais, corporativos e escolares. Fiz várias formações aí na área de liderança, gestão, empreendedorismo. Trabalhei já com hotéis, acampamentos, eventos dos mais diferentes portes aí que possa imaginar. E ali depois de 2015, mais ou menos, eu comecei a ir mais para essa área de estudo de desenvolvimento humano, né? Então fiz duas formações bem densas na área de coaching, depois um MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva, né? Então acho que isso também traz um pouquinho do surgimento da TeamBuilding, né, Brasil. Então o Grupo Anima Brasil ali se consolidando 2010, 2011, 2012. E aí depois, 2017, a gente desmembrou, né, uma área que era mais voltada para esses trabalhos de integração dentro das empresas e trouxemos como nome de TeamBuilding Brasil. E aí aprofundamos mais ainda os nossos estudos aí nessa área de entender, né, o comportamento humano, quais são as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento e conectando com o que a gente já sabia fazer, né, que é propor experiências engajadoras, né? Então, acho que isso é um pouquinho aí do que você perguntou. Show. Cara, você falou aí da Chuchuá e do Anima Brasil, eu trabalhei muito com a Chuchuá, e eu sempre quando a gente chegava na porta dos condomínios ou para trabalhar, somos da Chuchuá. A pessoa nunca sabia escrever, nunca sabia repetir o nome. Era um trabalho, não, é Chuchuá, e a pessoa, fingia que entendia e falava, a Chuchu tá aqui, sei lá, falar qualquer coisa. Chuchucão. Chuchucão, era engraçado, né? Aí sempre sabia que ia acontecer isso. Aí quando mudou para Grupo Anima Brasil, agora não tem erro. Ficou assim, passou o ar, não sei se era a ideia de você, mas passou um ar muito mais profissional, o nome, né? Muito mais
uma cara mais profissional, o uniforme era maravilhoso, eu adorava aquele uniforme da Anima, cara. Nossa, era bonitão. Adorava usar aqueles uniformes. E aí você falou que depois ainda desmembrou a Teambuild também, que é uma baita sacada. E assim, você vai me corrigir, mas eu acredito que você foi um dos primeiros empreendedores de lazer a ter a sacada de usar a ludicidade como um meio de treinamento, né? Um dos primeiros, não dos primeiros do Brasil, mas um dos primeiros que apostaram firmemente nisso, né? Que muitos tinham a empresa, tinham esses treinamentos para empresas, né? Mais lúdicos, mas poucos apostavam, né? Abriam uma empresa focada nisso. E você foi um dos caras que apostaram, e anos depois todo mundo se fala em gamificação. Todo mundo se fala em treinamentos mais lúdicos, mais contraídos, mais espontâneos, né? Legal. Aproveitar aqui, René, mandar um abraço pro Michel, o Almir. Opa. Também. O Almir trabalhou comigo no hotel lá em 2004, 2005 também. Caraca. Tá aqui. Que massa, velho. E a Jaque, que acabou de entrar, que é uma das nossas apresentadoras aí do Go Remote também. E é legal, né? Acho que fazendo uma conexão com o que você traz, né? Acho que até falando desse tema de transformação, né, René? A gente veio, como eu disse, a partir de 2008, olhando muito para esse ambiente corporativo, e ali surgindo novas oportunidades. 2012 a gente falou até a questão do nome, né? Poxa, não tem mais a ver, a gente gosta, tá na nossa essência. Inclusive a razão social que a gente usa ainda hoje é o da Chuchuá. Mas a gente precisava entrar mais forte, né? Ainda quanto nome, inclusive, quanto identidade dentro das empresas. E daí passamos por um estudo aqui interno, a gente analisou um bocado de coisa e falou, poxa, Grupo Anima Brasil, né? Tanto que hoje é uma marca registrada. Legal. E deu uma outra cara, né, um outro peso. Então, quanto que o nome também, né, pode contribuir aí para um negócio? Acho que já fica a dica. E até a gente começa mesmo, né? Muitas empresas começam ali da recreação com o nome do tio Abobrinha, né? Mas dependendo do universo aí, do caminho que você quer seguir, talvez esse olhar, né, para o nome do negócio possa auxiliar, né? Então a gente começou... Te abra mais portas só pelo nome ser um pouco mais presente, né? Um pouco mais, entre aspas, sério, né? O nome, você consegue abrir um pouquinho mais de portas para poder trabalhar, né? E também desvincula um pouquinho o nome de uma pessoa, né? Quando é tio do seu quê, tia do seu quê, você fica muito vinculado o nome com a pessoa. Mas massa, legal isso. Já é o primeiro insight, já é a primeira ideia. Primeira ideia. De bom aqui. Pensa no nome. E eu acho que pensando nessa questão também de transformação, é claro que a gente vai falar do digital, né? Mas foi uma nova formatação da empresa ali em 2012. A gente percebeu que a gente precisava dar uma outra estrutura. Então a gente segmentou, né? Então o que era feito, ali era uma empresa de recreação, a gente criou áreas. Né? Então a gente tinha a Anima Circo, nós tínhamos a Anima Kids, nós tínhamos, né? Então, a Anima Esportes, então foi segmentado, até por conta de uma atuação dentro de SESCs, dentro das empresas. Então a gente, assim, digamos, aumentamos mesmo e passamos uma certa seriedade, né? Para os clientes. Então, acho que isso foi muito legal naquela época. E aí, dentro das empresas, fazendo festas de confraternização, eventos temáticos, datas comemorativas, começaram a surgir demandas, né, isso já desde 2010, mais ou menos, até um pouquinho antes, para trabalhar questões de incentivo motivacional ou de comportamento, competências, desenvolver através de experiências lúdicas. E ali em 2017 começamos num estudo de como que a gente poderia, de certa forma, desvincular do Grupo Anima Brasil, que tem uma característica muito mais de eventos, de recreação, de eventos de descontração, né, e bem-estar, enfim, mas que a gente pudesse ter um outro braço que fosse de desenvolvimento humano, né, de um trabalho mesmo de fortalecimento do sentimento de equipe, que se tornou a Teambuilding Brasil. Então a gente buscou, né, dentro de uma análise aí de termos, de nomes e tudo mais, o Teambuilding ele já estava sendo bastante procurado, principalmente por multinacionais, e é um termo que é muito utilizado lá fora, né? E a gente falou, poxa, por que não Teambuilding Brasil? Por mais que a gente assim fica tentando
que não tem um nome em inglês, né? Um nome americano, digamos assim. Mas a gente falou, não, acho que vai ser um nome forte. A gente manteve o Brasil para dar nossa cara, mas entramos mais uma vez com peso, né? Então a Team Building Brasil já entrou assim com um nome muito forte também dentro desse segmento de experiências lúdicas. E aí essa sacada que você falou, né? Poxa, como que a gente pode utilizar o que a gente já tem da ludicidade, mas dentro de uma proposta de desenvolvimento de pessoas, né? Então a gente utilizou o que a gente tinha de bagagem, né? Estudamos mais ainda essa área de desenvolvimento humano e fizemos essa conexão. Poxa, que massa, cara. Então, foi uma leitura de mercado, né? Não foi uma obra do acaso, foi toda uns insights que vocês foram buscando no mercado, entendendo, enxergando. Falou, opa, isso aqui faz sentido a gente aplicar nesse momento e investir. Isso é muito importante também para o empreendedor, ou até para o recreador. Ele fala, cara, o que está rolando no mercado que eu posso fazer de diferente, né? Como que o mercado está se movimentando a médio e longo prazo? Não o que o mercado está fazendo agora, porque se você for fazer o que o mercado está fazendo agora, você já está ficando para trás, né? Você já devia ter começado a fazer antes. Exato. Tem que ser antecipado as tendências, né? Tem que sempre vendo à frente o que eu posso fazer que daqui 12 meses a coisa vai estar caminhando melhor. Aí é que a gente entra no ano de pandemia, né, PV? Que tudo paralisou e a minha dúvida, isso é uma dúvida pessoal até, como foi, que aí agora a gente entra no Go Remote, né, que entra para o mundo digital. Como foi que vocês descobriram o Go Remote? E primeiro, antes disso, o que é o Go Remote? O que é essa plataforma? Beleza, Renê. É interessante, eu vou só fazer um adendo, né? Então, ali 2017, Sim. Quando iniciamos o trabalho com a Team Building Brasil, já foi com uma injeção de investimento, tá? Começamos gradativamente, mas houve todo um trabalho de desenvolvimento da marca, a gente contratou uma agência, né? Montamos um site, foi algo assim, uma estrutura que a gente não conseguiu dar para o Grupo Anima Brasil lá atrás, né? A gente conseguiu trazer com a Team Building, né? Como até um resultado do Grupo Anima Brasil, né? Então, o que é bem legal. Daí, né, entramos no período de pandemia, pensa no Grupo Anima Brasil com 10 pessoas trabalhando dentro do escritório, uma estrutura que dentro do nosso segmento até um pouco robusta, né? Sim. Poxa, o que a gente faz agora? Precisamos sim nos reajustar, né? Então mudamos a nossa composição, mudamos a nossa estrutura física, mas o que faz mais sentido aí dentro da sua questão, né? Aqui internamente a gente se dividiu, então a Anne, que é o braço direito, você conhece muito bem aí, e a nossa história, a construção foi feita aí por várias mãos, né? Ela é uma das mãos aí presentes em todos os pontos, mas tem muitas mãos aí na história, tanto do Grupo Anima Brasil quanto da Team Building Brasil. A gente se dividiu, então ela acabou olhando um pouquinho mais para um lado e eu fui estudar o que estava acontecendo, né? Então eu fiz um curso de facilitação de processos aí de desenvolvimento de pessoas dentro do cenário digital, então isso para ampliar. Então acho que se a gente for pensar como um elemento, como uma característica, essa busca, né? Do que está acontecendo, o que o pessoal está imaginando, como que o pessoal está vendo esse cenário, o que estão se propondo a fazer. Então a gente se dividiu meio que por aí. E nesse percurso nós já começamos a estudar e a praticar muito, né? Então acho que tem isso também, a transformação. Não adianta você só ficar estudando, porque é o que você falou, daqui a pouco você está para trás. Então você tem que praticar, porque você vai estar ali, dentro da atuação, você vai estar vendo as oportunidades. E aí, o que eu percebi? Que a gente tinha a oportunidade de ter serviços dentro da área digital meio que comum, né? O que o pessoal já estava oferecendo, o que as principais empresas já estavam oferecendo, ou a gente poderia buscar algo realmente inovador, diferente, né? Então, daí veio Que é o desafio, né? Não só de vocês, mas de todo mundo. Entregar algo que todo mundo está entregando, mas de uma forma diferente, né? Não sei se é melhor ou pior, mas de uma forma diferente, inovadora mesmo. Exato, e buscar ter realmente uma saída, né? A gente tinha uma responsabilidade interna muito grande,
em relação a custos, né? Como eu disse, é uma empresa que tem uma folha, né, considerável. Então a gente precisava encontrar alguma solução aí rapidamente. Eu acho que isso também tem acho que é um outro ponto a se levantar, né, René? A gente ter essa pressão, né? Ter essa necessidade mesmo de encontrar um caminho. Então, acho que isso é algo importante para a gente considerar. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa do que estava acontecendo no mundo, né? Aqui a gente tinha... Eu percebi que as empresas estavam ainda buscando solução. Não dava para a gente pensar em algo a partir do que estava acontecendo aqui, né? Pensando na Team Building Brasil, no Go Remote. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa global do que estava acontecendo no mundo todo e aí encontrei uma empresa de Team Building, que é a The Go Game, uma empresa americana, que eles tinham um produto que estava aí já acontecendo, e isso em várias partes do planeta, né? Que é o Go Remote. Tá? Então, o Go Remote é uma plataforma gamificada e humanizada. Então, ela combina aí fatores da gamificação e de toda uma estrutura que é construída por missões altamente interativas, as pessoas têm que se comunicar, têm que construir conjuntamente, mas com um fator humano, que é o apresentador, inclusive o René aqui, gente, é um dos nossos apresentadores credenciados na plataforma, e aí... falou, poxa, é isso que a gente acredita, esse contato humano, esse olhar e essa possibilidade, mesmo que pela tela, das pessoas poderem construir, né, poderem se desenvolver, mas além disso, né, protagonizar esse processo. Então, muita gamificação, quando entrou essa onda, né, da gamificação, se jogava sozinho. Então, o que a gente compartilhava era resultado, eram as premiações. Não tinha aqueles momentos que a gente tem no presencial, né, de discussão, de rir, né, de refletir, de construir junto. E o Go Remote, ele proporciona isso. Não tinha o mais básico do team building e da recreação, que é a interação, né, cara? Incrível, né? Não tinha o mais básico, que é a galera interagir ali dentro e ficar à vontade, câmera aberta, vamos dar risada, olha não sei quem. E aí, eu fiz alguns com vocês, né, cara? É muito legal que o cara do setor, não sei da onde, fala: e aí, João, como que você tá? Não sei o que, Maria, beleza? Como que tá seus filhos, sabe? Dentro do jogo. O jogo acontecendo, a galera trocando ideia aleatória, sabe? Que é gostoso isso, né? Exato. Simula bastante o ambiente presencial, o Go Remote. E aí a gente tem também outras questões, né? Junto dessa intensificação dos eventos digitais, as pessoas acabaram cansando do Zoom, do Teams, do Webex, né, do Google Meet, enfim, e buscando caminhos que fossem fora da caixinha. Então, quando você tem... Por que o Team Building ele foi bastante procurado? Porque normalmente ele acontecia fora da empresa, era um dia com ações outdoor, né? E a gente entrou mais ou menos nesse mesmo caminho. Então, poxa, as pessoas elas se encontram onde hoje? No Zoom, no Teams. Onde que a gente vai conseguir fazer um programa diferente numa outra plataforma? Uma plataforma que foi construída para isso, que tem música, que tem várias mecânicas ali de abre e fecha microfone, mas tudo isso de uma maneira orgânica e que é altamente engajadora, né? Então, foi por aí, né, René? Mas você sabe que essa ainda é só um pedaço da história, né? Quando a gente encontrou a plataforma, né? Então, isso que bom, você descobriu a plataforma. Poxa, isso aqui é sensacional. Que ideia fantástica. Mas uma coisa é eu gostar da ideia, outra coisa é pôr em prática, né? Como foi esse processo? Você é que pode falar desse processo de trazer para o Brasil a plataforma? Legal. Simples, não é? Quais foram os desafios aí? Então, eu acho que isso, na verdade, é um lance até para qualquer área, né? Para qualquer momento aí de inovação ou de transformação, né? Então, claro que eu estou contando um trecho, né, da Team Building Brasil, mas dentro dos nossos negócios a gente tem as semelhanças, né? Então, encontramos algo e falou, poxa, isso é legal. Mas e agora? Então, tinha primeiro o impedimento de falar com o pessoal de lá, porque o meu inglês não é tão bom, né? Então, poxa, como que eu vou conversar? Eu queria conversar com eles. E eu mandei uma mensagem diretamente para o CEO da empresa, pelo LinkedIn. Então, mandei lá, falei, poxa, olha, nós somos da Team Building Brasil, gostei, como que a gente faz para avançar numa tratativa? E ele foi super gentil, né? Respondeu prontamente
Ó, aí, mais um insight aí do PV, use o LinkedIn, né? Boa, Algo boa. muito importante. Porque se você chama o cara no Instagram, manda um e-mail, talvez o cara não teria estado dando atenção, né? Mas você foi no LinkedIn dele, que é uma rede social de negócios para negócios, e você chamou o cara lá, conversou assim, pô, isso aqui é brasileiro, o inglês dele aqui, olha, não sei o quê. Ele percebe que a gente é brasileiro, né? Sim. Até a forma de escrever, enfim. Cara, e isso chamou a atenção dele. Se você tivesse possivelmente numa outra rede social, talvez eu nunca teria tido uma resposta, né? Sim, Isso é muito importante. Use o LinkedIn para conectar com pessoas, né? boa. E pensando em comportamento empreendedor, né? Aí eu tive iniciativa, um pouquinho de ousadia, né? Mas estava orientado Perfeito. por algum resultado, tinha um objetivo aí por trás, né? Então isso me motivou para ir conversar com o cara e falar, poxa, isso daqui é uma barreira que se o cara tiver a mente aberta, que é o que ele parece, ele não vai parar por aí por conta de um idioma, por exemplo. E aí teve um fator de sorte também, que ele tinha um braço direito lá, que é o André, que você conhece inclusive, que é brasileiro e está nos Estados Unidos há muito tempo, e que fez toda essa ponte com a gente, né? Tanto da parte de negociação comercial, a gente teve que investir, é legal falar isso, né? Dentro de um cenário super difícil e imprevisível, né? A gente viu que para trazer algo de diferente era necessário investir uma grana, né? E uma grana pesada, porque o dólar muito alto, né? Foram aí alguns milhares de dólares para conseguir trazer a marca. E nessa tratativa com uso exclusivo, né? Então foi algo que a gente pediu por conta mesmo do investimento, para que não tivesse uma outra empresa com essa mesma plataforma, né? Então houve isso, a gente teve que pensar, é difícil, né, arriscar nesse sentido. Quando a gente fala arriscar de conversar, tudo bem, mas e quando você tem que colocar ali um carro, né? A gente investiu aí... Colocar muito dinheiro numa coisa que você fala, cara, vocês não têm certeza que vai dar certo, você confia na ideia e tal, mas só sabe se vai dar certo depois que o negócio caminhar, né, da prática no dia a dia. Mas antes da prática do dia a dia tem um investimento de dinheiro, né? E acho que essa aposta financeira é um fator de risco. Como vocês também pediram para vocês serem exclusivos do Brasil, essa aposta financeira também foi um respaldo para vocês diante das empresas, né? Pô, nós somos os únicos do Brasil que aplicam essa plataforma, ela é exclusiva da nossa empresa. Isso também é um fator que cresce e dá mais credibilidade para o Go Remote quando vocês apresentam, né? Exato, aí já entra até numa questão de fazer um bom negócio, né? A gente já ia investir, falei, poxa, e agora, né? A gente precisa pelo menos de um período, então entramos nessa tratativa, mas olhamos, né, para o mundo todo, tinham vários outros países com a mesma plataforma, então, inclusive, conversamos com a Austrália, né, com o pessoal da Austrália para ver como que estava acontecendo lá, como que estava sendo desenvolvido, o retorno, então, tem tudo isso, é uma análise bem ampla, né? Mas investimos e aí a partir de setembro do ano passado já com a plataforma começamos a ter saída, né? E tudo é um pouquinho moroso, né? Quando a gente pensa até na Team Build, mas no Grupo Anima Brasil, para você ter ideia, o ano passado, René, a gente teve 2 festas juninas online, né? No Grupo Anima Brasil. Esse ano a gente teve mais de 20. Então, as coisas, elas acontecem e precisam de um tempo. Tava tudo começando, ninguém sabia se ia fazer festa ou não, né, online, por exemplo, pensando no Grupo Anima Brasil. E eram festas grandes, fizemos 2, montamos um esquema de festa, né, legal. E esse ano a gente já tinha material e fizemos aí uma pancada. Né? Material, know-how, sabia o que vender, que é o principal, que antes a gente não sabia o que vendia, né? Exato. Vou vender uma festa junina online, mas a gente não sabe concretamente o que é essa festa junina online, né? Quais são as possibilidades. Hoje, por conta desse ano de pandemia, a gente vê muitos estúdios aí que a gente pode locar o estúdio para poder fazer essa festa, muitas equipes que a gente pode chamar a equipe para poder trabalhar com a gente. Então, são coisas que a gente foi aprendendo, como você diz, aprendendo porque precisava. Empreendeu na necessidade, né? E agora vocês venderam muito mais porque vocês já sabiam. E, pô, essas são as ideias. Bora fazer alguma aí, executar alguma festa junina? Então, acho que é um pouco disso também. A prática leva à perfeição, né? Você tem que praticar, como você disse. Não adianta eu só pensar se eu não colocar em prática. Se eu não colocar em prática, eu nunca vou saber o que dá certo e o que dá errado. Exato. Quantas vezes eu fiz...
E o recreador deve saber muito bem disso, empreendedor de recreação, porque todo empreendedor de recreação, ele foi recreador. Então ele sabe que ele só aprende errando. Não tem outro caminho, né? Quantas vezes a gente fez um pega-pega errado lá no começo, né? Sim, fez um pega-pega errado e depois aprendeu, a gente faz com o pé nas costas. E vai tendo esses insights, coisa, né? É interessante porque, assim, à medida que a gente vai aprendendo e que a gente vai descobrindo coisas novas, esse laboratório ele é fundamental para dar certo, né? Então, começamos a perceber, tanto no Grupo Anima Brasil quanto na Team Building Brasil, que a gente teria um cenário digital mesmo por algum tempo. Cara, vamos fazer acontecer. Né? E daí vão surgindo novos insights. Então, à medida que eu fiz lá, que a gente começou a fazer facilitação na Team Building, era um processo de facilitação virtual. A gente pegava ali grupos dentro do Zoom, né, e facilitava um processo de construção. A gente começou a perceber que aquilo rolava bem, era legal, só que muita gente já fazia. Eu já estava fazendo, né? Então a gente teve que buscar outro. Se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente não percebesse, né? Era mais do mesmo, né, cara? Era sempre mais do mesmo. Todo mundo, pô, mas hoje você também fez, vamos fazer uma dinâmica no Zoom, pô, mas outra dinâmica no Zoom. O cara já olha com outros olhos. Mas quando conhece o Go Remote, eu não tenho a experiência do lado de lá. Mas eu tenho a experiência do lado de cá quando eu estou facilitando. A galera entra no Go Remote, ele fica assim, olhando para a tela, assim. Poxa, que massa aqui. Que é isso? Fica olhando tudo, né? Que é diferente. Para quem não sabe o que é o Go Remote, entra lá no perfil do PV, no perfil do Team Build Anima Brasil, que tem lá algumas fotos lá, tá, alguns videozinhos para você ver. É sensacional. Eu procuro até no Google, né? Tem um site oficial no Brasil. Muito massa. Encontra como @teambuildingbrasil. Né? Vocês vão encontrar ali algumas imagens, algumas informações e também poder, inclusive, participar de uma demonstração. A gente faz experiências aí de demonstração semanalmente, às vezes a gente espaça um pouquinho mais, mas de 15 em 15 dias, pelo menos, tem experiências aí para quem tem interesse, quer conhecer, né? Vale super a pena. Ô, René, tem um outro ponto que eu acho que é legal compartilhar, a questão do nosso DNA, né? Então, a gente entender dentro de um processo aí de transformação que a gente vai ter que sim ajustar, né? A gente vai ter que mudar um pouco, mas o DNA, né? Aquilo que faz o nosso coração pulsar, ele precisa se manter, porque senão as coisas não vão acontecer bem, né? A gente sabe, a gente vai ter alguma... Você traz a questão do Ikigai muito bem falada, né? É mais ou menos por aí. Então, a gente tinha as nossas características, né? A gente tinha aqui o que a gente valorizava mais, os nossos valores mesmo, tanto no Grupo Anima Brasil quanto na Team Building Brasil, e isso foi fundamental para esse processo aí de busca, né? e de trazer algo novo, ou formatos, né? Para o Grupo Anima Brasil, a gente trouxe alguns formatos bem interessantes de ações e de festas online, né? E o da Team Building Brasil a gente teve que buscar realmente até uma plataforma diferente, né? Para trazer realmente algo aí que tivesse um impacto positivo. Mas eu acho que tem isso. Então, acreditamos nas relações, né, entre as pessoas, no que se pode criar a partir dessas relações, o quanto que é importante um bom trabalho em equipe, né? O quanto que a gente estudou de desenvolvimento humano e o que a gente pode trazer isso para o cenário digital, né? Então foi um meio de continuar colocando a nossa missão, né? O nosso propósito aí do que a gente faz, tá? Então foi mais assim, uma busca por um meio. O meio a gente continuou fazendo, digamos, o mesmo, né? Mas através de um outro caminho. Sensacional, demais. É isso mesmo. A Anima Brasil, ela tem uma essência mesmo dela. Quem trabalhou já na Anima Brasil sabe que tem uma essência ali, tem um sentimento ali diferente. E eu trabalhei para várias empresas em São Paulo e algumas aqui da Bahia. E a Anima, ela tem realmente uma mentalidade um pouquinho diferente, cara. Vou assim, até ser bem sério, até uma mentalidade um pouquinho evoluída do profissionalismo, da entrega do final, né? Algumas empresas ainda são um pouco amadoras, por mais que estão há anos nos mercados, e alguns pontos que são os detalhes que fazem toda a diferença, ainda tem um pouquinho de amadorismo, mas a Anima Brasil, desde que eu conheço, sempre teve um patamar ali de profissionalismo, né? A entrega tem que ser com excelência. Boa. Você não tem que ser, não é todo mundo no mesmo nível, mas você tem que estar no seu melhor nível no momento da entrega, né? Um grande exemplo disso é o hotel. Eu trabalhei anos no hotel lá
lá no Ibiúna, cara, e sempre a entrega tinha que ser lá em cima, sempre toda a temporada tinha que levar coisa nova, tinha que estar inovando, tinha que estar sempre entregando o seu melhor, né? E isso era cobrado da gente também, indiretamente, não falava assim, não, você tem que fazer coisa nova, não, mas sempre dava um toque, pô, Renê, você precisa tal coisa, você várias vezes falou comigo, pô, Renê, precisa tal coisa, pode te ajudar, é legal para você, tal, não sei o quê, sempre me incentivou de uma forma ou de outra a estar inovando e trazendo coisas novas. E isso, hoje, isso também faz parte de mim. Eu sempre tenho que entregar aqui para os meus clientes algo diferente que eu nunca tive. Que possivelmente eu nunca tive, eu tenho que entregar para o cliente algo novo. Às vezes até algo que não está combinado, mas eu entrego uma nova experiência para o meu cliente. Perfeito. Porque é isso que vai fazer a diferença lá no final. É isso. E aí a gente tem que pensar, né? Sempre estar conectado com essa experiência que o cliente vai ter, né? A gente olha muito para isso. A gente tem todo um processo hoje assim de desenhar, de entender muito bem o perfil, qual que é o propósito do evento, o que a empresa faz, quais são os elementos da cultura da empresa, né? Para propor uma experiência que vá de acordo e que faça sentido, que seja impactante, que aí a gente tenha, inclusive, uma recompra, né? Um novo convite para a empresa. E aí está um ponto interessante, né? Pensando no Go Remote, pensando na Team Building Brasil, a gente tem cases já de sucesso nesse sentido, de que o Go Remote ele veio, foi uma experiência totalmente diferente, engajadora, e que esses clientes falaram, poxa, que legal, eu preciso mais disso. Né? Então, a gente trouxe depois outras experiências para eles. Né? Então, como também, às vezes, a gente tem um produto que seja realmente inovador, um serviço ali, né? Algo que a gente tem aqui que é bem diferente e que vai abrir portas, o cliente vai sentir alguma segurança, vai ver o nosso nível de profissionalismo e, a partir dali, a gente tem ainda outras oportunidades. Né? Então, acho que isso é legal. O Go Remote é uma porta, né? Uma porta aberta aí para muitos clientes. E como a gente atendeu grandes clientes, né? Começando Argos Seguros, Ipiranga, ASICS, Porto Seguro, e aí vai, né? Grandes empresas mesmo, então iFood, então o quanto que essas experiências, o quanto que as pessoas hoje precisam também, né, do que a gente faz, né, Renê? Independente aí do caminho também e da estrutura, mas o quanto o que a gente faz é importante, e aí eu acho até que está amarrado com uma questão que você deve fazer daqui a pouquinho, com essa retomada do mercado presencial, né? Como que deve ficar tudo isso aí, né? Que é justamente a minha próxima pergunta, cara. A gente está aqui quase chegando no final do nosso papo, mas a pergunta é: Go Remote, beleza, é uma plataforma digital, tá aí. Cara, e quando retomar o mercado? Porque vai voltar, uma hora ou outra. Querendo ou não, as coisas vão voltar mais presenciais. Qual que é a estratégia que vocês têm? Como que você, principalmente, como que o Team Build Brasil, o Grupo Anima Brasil, imagina essa retomada e o Go Remote dentro disso, né? Principalmente. Boa. Como que vocês veem o mercado? A gente percebe assim, né? Pensando em Grupo Anima Brasil primeiro, mais nesses eventos e descontração, animação, entretenimento, também educativo, mas de uma forma lúdica. A gente percebe um movimento já para o segundo semestre positivo, né? Principalmente em ações de incentivo ou ações promocionais. Então, quem trabalha com, por exemplo, não é o nosso caso, né, mas com porta de loja, com ações dentro de varejo, né, é algo que deve ter uma saída ainda maior para esse segundo semestre, deve se intensificar. Tá? Ações já, uma retomada de algumas empresas dentro de escritório, então integrações, onboarding mesmo, o pessoal voltando para o escritório, nem que seja por alguns dias, então devem ter algumas ações nesse sentido. Pensando em festas e eventos, mais no nosso segmento, inclusive, que são empresas, outubro a gente ainda vê um cenário muito mais digital, tá? Então a gente ainda deve continuar, mas a partir de janeiro, provável, né, com mais vacinas e tudo mais, já uma retomada gradativa, com programas de férias, ações dentro de SESCs, por exemplo, devem acontecer. Verdade. Tá? Isso para o Grupo Anima Brasil, pensando no público infantil. Agora, para o adulto, a gente já vê um movimento, talvez para dezembro, com eventos de final de ano, né, e
tá algumas empresas até com uma tendência de pensar isso para acontecer em janeiro. Então, um evento que seria no final do ano deve acontecer em janeiro para ter aí um respiro por conta das vacinas. Né? Então, aí a gente vê a importância do profissional, desculpa cortar, mas a importância do profissional e da empresa sempre olhar para o futuro, não olhar para o próximo mês, né? Exato. O próximo mês, teoricamente, já acabou. O próximo mês já tem que estar planejado, né? Agosto, o meu agosto, o seu, tenho certeza que já está planejado. Não tem muito, pode aparecer alguma coisa, mas não vai ter muita surpresa no mercado, né? Sim. Mas a gente tem que pensar sempre para dezembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, né? A gente tem que estar com visão em janeiro, vendo o movimento do mercado. Isso, e para que você esteja preparado quando tiver uma demanda alta, né? No nosso caso aqui, a gente trabalha com uma alta rotatividade, então a gente tem que fazer muito evento, né? Então, a gente precisa estar preparado lá. E aí eu pensando em Grupo Anima ainda, mas já conectando um pouquinho com a Team Building Brasil, as ações com troca, né? Então a gente vai muito mais para uma questão pessoal, as relações interpessoais, né? Então processos que a gente possa conduzir, onde as pessoas vão se ver, vão conversar, né? É uma necessidade nossa. A gente está precisando, talvez a gente não consiga ainda aquele abraço, né? Tão esperado aí, mas a gente precisa ver, precisa rir, precisa trocar, né? Então a gente tem acreditado muito, talvez, nesse caminho, inclusive mais simples desse contato, né? Então, como que a gente vai conseguir possibilitar esse contato dentro de todos os protocolos e das normas aí que a gente tem para essa retomada? Mas eu acho que é esse o caminho, tá? Então, a gente deve ter ações muito mais aí de trocas mesmo e nesse sentido de construção em conjunto, ou de descontração, de descompressão, né? Mas eu penso assim que um fator é a simplicidade para isso, né? Então, mesmo que você tenha uma grande produção, mas é proporcionar esse simples, esse contato entre as pessoas. Perfeito, cara. Eu estou realizando alguns trabalhos aqui para a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia. Cara, e a gente fez um primeiro encontro presencial depois de 1 ano e meio, né? Foram só para 20 pessoas que se inscreveram lá da associação para participar. Cara, mas foi incrível para quem pôde participar. E como você disse, foram ações super simples, nada mirabolante, fora da casa. Não, vamos realizar 2 dinâmicas simples, bem executadas para a galera se conectar e se interagir de alguma forma. E a resposta foi muito positiva, até mais do que a gente esperava. Eu apliquei duas dinâmicas ali, cara, simples, de apresentação, algo simples mesmo, básico para quem é recreador. E a galera se conectou, porque a galera tá precisando disso, né, PV? A galera precisa de encostar no outro, nem que seja na perna do outro, assim, ver, ouvir o outro de perto, sabe? Sentir o cheiro do outro, às vezes. Exato. E são coisas sensoriais que fazem toda a diferença, que a gente está sentindo falta nesse ambiente virtual, quase que 100% virtual. Legal. Mas você vê também, PV, você enxerga, por exemplo, o Go Remote, você vê que muitas empresas vão aderir a esse trabalho híbrido ou não, dentro da sua perspectiva, e como que vocês estão se posicionando para isso, para essas ações híbridas aí? A gente está bem dentro desse universo corporativo, né? Então a gente consegue entender como que as empresas estão lidando com isso. Tem empresas que a gente atende que já se apresentaram como uma empresa 100% digital. Então, eu vou dar um exemplo, empresas que tinham aí andares em prédios, né? Mas falaram, não, agora a gente é digital, e ampliaram o mindset mesmo de ter funcionário em todos os cantinhos do Brasil, né? Agora a gente percebe também que outras empresas vão ser num formato meio que híbrido. Então, você tem ali empresas que vão trabalhar 3 dias você faz em casa, 2 no escritório, ou vice-versa, né? 2 em casa e 3 no escritório. Então, elas vão adotar uma dinâmica que faça sentido e que atendam às necessidades aí dos colaboradores, né? Então, eu percebo assim que esse encontro pessoal deve ir muito mais num caminho de reuniões, de estratégia, de alinhamento, de feedback, né? De devolutiva, mas há algo do digital com toda certeza que vai ficar, né? E as pessoas, elas acostumaram a trabalhar de casa, então tem muito benefício de você atuar de casa. Talvez você não precise todos os dias da semana, mas é o que eu disse, né? Vai aí da necessidade de cada empresa, e por isso, inclusive, eu acho que o Go Remote ele veio para ficar,
né? Então a gente Sim, atende demandas aí com times que realmente estão fazendo team building virtual porque não tem a possibilidade de fazer ele presencial, mas nós temos outros que estavam buscando já algo digital porque essa é a característica deles. Então a gente fez, por exemplo, Natura, envolvendo 14 países. Né? A gente fez aí ações aqui que nem a Porto Seguro, tinham pessoas na semana passada do Brasil inteiro. Então a gente fez um atendimento para Uber, o time era do Japão, e a gente atendeu uma galera dos países de língua portuguesa. Então, tem algo que veio aí e que vai ficar. Né? Agora, de fato, é a gente pensar que alguns eventos eles devem ficar híbridos, né? Ou até phygital, como vocês trazem aí também como um termo, nessa mescla do digital com o físico. Né? Então, eu acredito que há algo de se pensar aí nas empresas, de terem um sistema básico de captação e transmissão, né? Para que quem não está fisicamente possa acompanhar e interagir. São os novos equipamentos do recreador, né? De criação. Transmissão de transmissão e pensar na mecânica de que quem não está presente possa ser um participante também. Né? Nesse final de semana agora, a gente tem um game, a gente criou um game para o Cicobi, que é uma cooperativa de crédito, e que ele tem várias características de um caça ao tesouro. Né? A gente tem lá uma cooperativa, vai ser o Nada Cooperos que vai aparecer no jogo, que é um pirata, e ali ele vai brincar com tudo isso, mas a gente tem uma mecânica totalmente diferente. Temos participantes em tempo real e na tela, temos participantes que vão estar apenas assistindo pelo YouTube, interagindo pelo WhatsApp. Então, cada vez mais a gente vai ter que pensar em mecânicas para que essa experiência ela seja legal para todas as partes. Né? Então, acho que aí está um lance interessante para quem quer pensar alternativas para o futuro. Né? Então, como que eu vou fazer um evento presencial, mas para quem está em casa, seja participativo e seja legal também. Né? E aí, já conectando também com a nova tecnologia, que eu acho que é a tecnologia pessoal, né? Quando a gente pensa em tecnologia, é o meio, né? A gente fala do digital, a gente fala do presencial, a gente fala de várias tecnologias. Mas eu acho que, assim, eu brinco, né? Lógico que não é uma tecnologia isso, mas como que a gente ainda vai conseguir trazer essa humanização independente do formato do evento, né? Eu acho que tá aí o grande lance, tá? Perfeito, cara. Show de bola. Eu acho que não existe mais... tecnologia não é para mim, eu não gosto de tecnologia. Eu acho que o profissional do futuro, o profissional daqui para frente, isso tem a cair por terra, né? Não tem como eu falar que não gosto de tecnologia. O nosso trabalho está baseado em tecnologia, basicamente, né? Sim. Todo mundo. Pouquíssimas pessoas estão baseadas em tecnologia ou precisam dela para alguma coisa no seu ambiente de trabalho. Mas eu acho também uma possibilidade muito grande, Pedro, que você falou aí sobre esses eventos híbridos. Cada vez, para mim, pelo menos, está ficando cada vez mais nítido aqui na Bahia com as empresas, esses eventos híbridos, galera em casa, galera fora. Eu trabalho aqui para a Junior Achievement também, cara, e eles querem fazer a integração da equipe no Brasil todo. Tem a sede em São Paulo, tem a sede na Bahia, mas eles querem os funcionários do Brasil todo participando da ação. E a gente está até desenvolvendo uma ação, como você disse, presencial para acontecer na sede aqui da Bahia, mas também essa mesma ação, os funcionários espalhados pelo Brasil vão ter que viver isso, de alguma forma. Né? Vão ter que sentir um pouquinho desse momento. Então, eu tô quebrando a cabeça. Como que a gente vai fazer isso? Gostei. Já está em desenvolvimento. Gostei do quebrando a cabeça, porque é muito isso, né, Renê? É muito difícil. E aí o que eu tenho sugerido assim, em alguns momentos é simplificar mesmo, né? Então você vai ter uma experiência que você vai usar, por exemplo, um aplicativo auxiliar, procura usar um só, né? Porque a gente tem dezenas, mas usa um só ou dois no máximo dentro de uma experiência. E aí pensar realmente na experiência de quem está vendo em cada um dos pontos. É esse o lance. Então talvez o recreador ou o profissional da ludicidade aí, ele vai ter que mergulhar mais
nesse cenário de quem está ali assistindo, né, ou de quem está participando desses pontos diferentes e trazer essa construção da mecânica. E nessa construção precisa ir por mais simples, porque senão a gente faz aquele negócio, sabe, aquela engenhoca que pode, na hora, comprometer todo um trabalho, né? Dá tudo errado. É tanta coisa complexa ali que não precisaria que no final das contas não sai nada certo, né? Nem o simples, que é para fazer simples e certo, dá certo. E como você disse, acho uma coisa muito legal, você falou aí, deu até um estalo aqui, cara, as equipes de criação vão precisar do equipamento de transmissão. Vou em algum momento falar, cara, eu tenho que ter uma câmera, nem que seja uma câmera básica para fazer a transmissão, um cabo de rede, coisas simples assim, mas que na hora pode quebrar o galho ali e te ajudar bastante. Por exemplo, aqui na empresa agora, nós temos agora internet via satélite. Vendo de comprar uma via satélite, né? Não depender para chegar no evento da internet da empresa. Boa. Ou da internet do coworker que vai trabalhar. Compra uma via satélite, cara. Não vai te dar dor de cabeça, você contrata só para o seu evento, aquela internet suficiente para você trabalhar e você não fica dependendo. Quantas vezes eu cheguei no evento, dependendo da internet do evento, você tá alinhado, velho. Tá alinhado, não vai dar não. Eu trabalho muito com escola, bicho, internet de escola é só para abrir o Word, cara. Só para abrir o Google ali, os aplicativos Google e olhe lá. Quando abre o Meet, fica travando um pouquinho, dependendo do grau da internet. Então, invista também nisso, né? Pense em pontos que... René, mas é caro isso, né, PV? A gente pensa, mas isso aqui é caro para investir. Cara, mas é o caro que vai te livrar uma dor de cabeça lá na frente. É um investimento que você vai ver, putz, valeu a pena eu pagar isso aqui. Como vocês falaram, vamos comprar um Go Remote, legal, traz do Brasil. Poxa, é caro. Mas é o cara que agora tá livrando vocês de uma dor de cabeça, né? Vocês têm uma possibilidade gigantesca agora de faturar com isso, né? De crescer, graças a um investimento alto feito meses atrás. Então são coisas que a médio e longo prazo fazem mais sentido se bem investidos. Tem um ponto legal aí. A gente já deve até finalizar, né? Mas assim, eu acho que tem um ponto legal que você trouxe, essa questão do investimento, né? A gente tende a tentar ou a procurar investir mais tempo, ou mais ali na construção, mas a gente precisa também investir em equipamento, né? Eu percebo que as empresas aí que destacaram mais, conseguiram se adaptar mais facilmente dentro desse cenário digital, elas acabaram investindo. Tem empresas de recreação em São Paulo que têm um estúdio próprio, né? Não só em São Paulo, né, como em outros estados também, mas construíram ali um cantinho de um estúdio, né, para suas transmissões, e eu acho que isso, quando a gente voltar, que nem você falou, para o presencial, deve ser algo que a gente vai ter que levar também. Se não para todos, para alguns, né? E aí sim vai ser mais um diferencial, né? Mais uma cerejinha aí. Então, para finalizar, você falou sobre isso, levar o estúdio. Cara, eu vejo o Aroa lá em Portugal. Cara, eles fazem um negócio lá na empresa que ele trabalha, que eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui no Brasil. Que é em festas e como se fosse um entrevistador entrevistar os convidados, cara. Mesmo, eles vão com uma câmera, você chegou a ver já? Sim, eles vão com uma câmera, o Aroa vai com o microfone, como se fosse um programa mesmo da festa. E é uma experiência legal. Aí você só tem que entender realmente como que é essa dinâmica, né? Como que é essa proposta, qual que é a proposta. Mas a ideia é muito legal. Com certeza. É uma intervenção aí artística, né? Que provavelmente isso que é compilado depois vai naqueles melhores momentos, né, do casamento ou das festas de 15 anos que o Aruan tem feito lá. Então olha só que sacada, né? Então a gente tinha isso muito mais como um ator performático com uma câmera e essa brincadeira, mas agora esse material ele pode fazer uma combinação com tudo o outro que está sendo gerado dentro do evento, né? E quantas oportunidades que a gente tem aí. De repente, esse próprio câmera, ele pode ser alguém que está transmitindo também ao vivo para quem está assistindo, né? Sim, para quem não pôde estar presente no evento menorzinho, né? É isso aí. Pode fazer uma experiência nova aí. Mas, enfim, são ideias que aí você vai adaptando para sua realidade. PV, muito obrigado, cara, pela participação. Cara, foi um papo muito legal, show de bola. E se você chegou na metade para o final, perdeu algum trecho, não se preocupe. Vai ficar salva a live. Essa live vai para o Spotify também. Vai virar um podcast. Vai estar no Spotify daqui 2, 3 dias, mais ou menos. Boa. E vai para o YouTube também. Eu vou avisar vocês aí. Quero agradecer todo mundo que está até este momento. A Ana, a Anne, o Lu Coutinho, o Edson, o Jefferson, Almir, o Gil Bergama
E o último que entrou aqui, o meu irmão, acabou de entrar, Renan do Vale, acabou de entrar. E cadê o meu amigo que estava aqui, ó, e o Tio Caverna? O Dedé tá aqui também, ó, o Duley. Pô, massa. O Douglas Boa. também. Legal, legal. Maravilha. PV, dá o seu último recado aí, cara, se quiser deixar suas redes, alguma mensagem importante aí que você acha que é válido pra galera. Legal. Primeiro agradecer, né, o convite. A gente te acompanha. São alguns projetos, né, Renê, que você tem desenvolvido. Então, parabenizar. Eu acho que todos os projetos muito bem conectados com a sua essência e com uma necessidade que as pessoas têm. Né? Pensando aí na recriação, quanto que a gente precisa de ações sérias, né, dentro da nossa área, né, na área de desenvolvimento, podcast, olha o quanto de coisa que você faz. Né? Então, gratidão pelo que você faz pra gente. Tá? Então acho que esse é um ponto aí que a gente tem que destacar. Convidar o pessoal para entrar nas nossas redes, então @Grupo Anima Brasil, vai lá, segue a gente, e também @Teambuilding Brasil, né? Vamos trocando ideias aí pelo Instagram. Dentro da nossa temática, eu acho que vale aí uma frasezinha final, né? Eu acho que é sempre quando você vai atuar na área de inovação, quer buscar algo que seja transformador ou algo de diferente, né? Começar do pequenininho, né? Vamos começar aí buscando um caminho, mas como que a gente pode dar o primeiro passo? Dá medo, alguns vão ficar aí com frio na barriga, às vezes vai precisar de um investimento além do investimento de tempo, né? Então analise bem e vá em frente dentro das suas possibilidades. Né? Então acho que isso é algo que a gente deve ainda vivenciar por muito tempo na nossa trilha aí profissional, na nossa vida, né? Esses momentos de mudança, essas transformações. Então, quanto melhor a gente conseguir se adaptar, tentar, não é fácil, né? Você falou, eu tô quebrando a cabeça, e literalmente a gente quebra a cabeça nesses processos, né? Mas buscar, né? E valorizar o que a gente tem como experiência. Eu acho que dentro de tudo aí que a gente tem feito no digital, a nossa experiência do presencial, a nossa trajetória quanto profissionais, fez a real diferença. Né? Então, acreditar na nossa bagagem. Eu costumo falar, PV, que o profissional de recreação ele é diferenciado, cara. Ele consegue trabalhar em diversos lugares pela experiência que a gente traz, pela bagagem que a gente tem com o público, que a gente é mais dinâmico para fazer... Cara, você já é mestre de cerimônia, sabe o quanto a gente é muito mais dinâmico para fazer um evento, né? Comunicação, né? Nós somos comunicadores, né? A nossa comunicação é muito efetiva, cara, para chegar no evento. Eu trabalho aqui, eu faço diversos trabalhos de mediar mesas de congresso de educação por conta do meu dinamismo, porque eu não sou aquele cara meio enfadonho, não sei o quê. Não que é ruim, mas tem públicos e públicos, e eles querem alguém mais dinâmico, que faça as coisas andarem, caminharem. Enfim, o recreador tem esse potencial, né? De inovar, de trabalhar em outras áreas que não seja somente recreação. Eu trabalho em muitas áreas que não só recreação. Trabalho com empreendedorismo, trabalho com startup, trabalho com mediação de congresso. Cara, N coisas que a gente tem possibilidade de fazer. Então, o negócio é abrir a mente, né, PVZ? Com certeza. Então, aproveitar, né, o que a gente tem de recurso. Você falou aí da comunicação, da troca de energia, né? As pessoas, elas têm essa necessidade de trocar energia. Então, acho que é esse o caminho, tá? Fica aí meu agradecimento. Também disponível, quem quiser mandar uma mensagem aí, um direct, pode encaminhar, a gente vai trocando ideia, né? A ideia é fortalecer. Um abração para todos, a Anne que estava acompanhando, uma energia positiva para a Giovana, que trabalha com a gente, está precisando dessa energia agora também. É o Dedé que estava aqui um pouquinho. Esse time, né? O nosso círculo aí de amigos. Seguimos. Renê, obrigado, viu, meu irmão? Todo sucesso para você sempre. Valeu, PV. Obrigadão, PV. Agradeço, gente. Muito obrigado. Abraços lúdicos e até a próxima.